Estamos aqui com um casal que nós conhecemos aqui na Chapada, o Miguel e a Karine, e eles são do canal Pernas pelo Mundo. E, bom, já aproveitando aí, a galera que está inscrito aqui no canal, já aproveita, vai lá, dá um pulinho, eles têm uma história muito legal que nós vamos contar um pouquinho dessa história hoje para vocês. O restante vocês vão poder assistir lá no canal deles, Pernas pelo Mundo. E quem não está inscrito aqui no canal ainda, já aproveita aí e se inscreva. E vocês já viajaram, conheceram quantos países? A primeira etapa do nosso projeto começou em setembro de 2017, um mochilão de volta ao mundo. Juntos a gente cruzou por 24 países, em 4 continentes, durante 1 ano e 2 meses. Europa, África, Ásia e América. Então, galera, vocês viram que é bagagem pra caramba. E hoje eles estão viajando aqui com essa Kombi e nós vamos contar, aliás, eles vão contar um pouquinho dessa história pra vocês. As I open my heart, know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. Então a gente se conheceu em outubro de 2016 e em poucos meses a gente notou que a gente tinha muitas afinidades. Nós dois não gostávamos do frio, do Rio Grande do Sul, nós somos de Porto Alegre. Nós dois estávamos insatisfeitos com as nossas rotinas de trabalho. Eu era da área de tecnologia, sou formado em ciência da computação, trabalhei 17 anos, 18 anos eu quis sair da área. A Karine é assistente social. Não, educadora social. Mas trabalhava na assistência social lá de Porto Alegre. Trabalhei durante 14 anos. Exatamente. Daí, rapidamente, a gente já uniu as escovas de dentes, criou o projeto Pernas pelo Mundo, com o objetivo de incentivar as pessoas a viajar mais, mostrar que é possível viajar. Pois muitas vezes a gente convidava os amigos para fazer um acampamento, e os amigos diziam, não tenho grana. Daí a gente saía, passava o fim de semana fora, às vezes gastava 200, 300 reais, com tudo incluído, E sem carro na época, a gente costumava pegar transporte público. Transporte público, acampava e gastava muito pouco. Então daí a gente começou a fazer os vídeos para mostrar para as pessoas que você pode fazer as coisas gastando menos do que o normal, Fazendo as coisas por conta, pesquisando os locais que são gratuitos. Não precisa ser rico, Nós temos no nosso canal lá vários vídeos falando sobre quanto que a gente gastou, como que a gente fez, para a gente conseguir realizar esse nosso sonho de viajar o mundo e viver na estrada até hoje, Com relação às maiores dificuldades que a gente encontrou, assim, viajando de mochilão, Porque, assim, até já uma vez surgiu uma pergunta, o que a gente preferia, viajar de mochilão ou viajar de Kombi? Isso nos fez pensar, A gente nunca tinha feito essa comparação, assim, mas, na verdade, cada modalidade tem os prós e os contras, Então, acho que viajar de mochilão faz com que a gente fique mais exposto, Exposto ao sol, à chuva, carregar o peso da mochila nas costas. A gente cansa mais, Com relação a hospedagens, a gente já teve vários perrengues. Também com relação a querer economizar, Assim, a fazer uma viagem de baixo custo, a gente acabava ficando mais suscetível a alguns perrengues. Por exemplo, a gente começou a reservar as hospedagens antes de comprar passagem de ônibus para se locomover, E acontece que muitas vezes durante o deslocamento aconteciam imprevistos, do tipo, o ônibus largava muito longe ou... O ônibus ia para outro local que não estava planejado para a gente ir, Teve uma vez na Tailândia que nós paramos a 120 quilômetros do local que a gente tinha reservado o apartamento, Então a gente perdeu, pois não tinha mais ônibus para ir para o outro local e acabamos perdendo a diária. E por se tratar de um outro país, era na Ásia, então assim, eles não sabiam dar as informações com muita veracidade, assim, eles olhavam, sabe, e vendiam os tickets, depois a gente ia ver que... Então, assim, a gente já começou a ver que não dava certo reservar antes, Então a gente começou a se deslocar e depois procurar na hora lá uma hospedagem disponível. A gente deixava engatilhado 2, 3 locais, assim, para ir no momento e não reservava mais. Mas eu acho que a principal dificuldade é como a gente viajou para
muitos países com línguas diferentes, eu acho que a principal dificuldade é a comunicação ainda, né? Isso é um dos principais medos das pessoas que vêm nos perguntar, né? Quantas línguas vocês falam? A gente se vira no espanhol, se vira no inglês, mas eu digo que não adianta absolutamente nada você falar 100% de inglês se você chegar no Camboja e a pessoa não falar nada de inglês. A comunicação vai a zero de novo, né? Então, nessa linha aí aconteceram perrengues de todas as modalidades. Então eu acho que a comunicação é a pior dificuldade, né? Quando a gente foi, a gente não pretendia voltar tão cedo, né? A gente até comprou passagem de ida e volta, porque saía mais em conta na época. É que nem dá também, né, pra tu comprar só de ida. É, dependendo do país, eles não te deixam ingressar se tu não tiver a passagem de volta. Saiu. Mas a gente acabou perdendo a passagem de volta, né? A gente não quis usá-la e ficou viajando o máximo de tempo possível no exterior. Isso. Então, durou 1 ano e 2 meses. Por Direto. mim, até a gente ficaria mais tempo, mas o Miguel já estava muito cansado, muito esgotado. Porque é isso, né? Tu fazer a viagem toda por conta própria exige muita pesquisa, muito estudo, fazer conversão. É muita coisa que sobrecarrega, né? Tanto o corpo quanto a mente. Bom, em relação a fazer a viagem por conta ou fazer viagem por agência, nós aconselhamos a fazer por conta, pois o valor gasto é infinitamente menor, né? Nós temos um vídeo no canal lá mostrando quanto que a gente gastou, né? Posso até falar mais ou menos, né? Nós ficamos 6 meses na Europa, entre idas e vindas, 5 meses na Ásia, 1 mês na África, no Marrocos, e 1 mês na América Central e América do Norte. E nos 14 meses, somando tudo, dividido por 14, com todos os custos, voo, hospedagem, alimentação, passeios, nós gastamos uma média por mês, por pessoa, de R$ 3.800. Quando a gente voltou, a gente foi fazer uma pesquisa de quanto que era uma viagem, por exemplo, para Paris, para 5 dias, ou Madrid, ou Portugal. Essas agências turísticas mais normais. populares, assim. Isso. E um pacote com voo, translado, hotel com café da manhã, sem almoço e janta, saía em média de 4 a 5 mil reais por pessoa, né, por 5 dias. Então, nós gastamos 3.800 por mês. Então, a gente gastou menos do que a pessoa gasta por 5 dias. Sendo que a gente passou 6 meses na Europa também, que o valor é muito mais caro, né? E acho que para além dessa questão financeira, também tem um outro fator que para nós faz bastante diferença, que é você ter autonomia, né? Exatamente. De decidir que horas vai sair para o passeio, para visitar um ponto turístico, enfim, ou que não seja turístico, mas você determina o horário, né, de saída, o horário de permanência no local. Você tem essa autonomia que quando vai por agência, não tem. Você fica à mercê dos horários deles, né? Exatamente. Poucas vezes que a gente fez passeios por agências que não era possível você fazer de forma autônoma, né? Porque tudo que foi possível fazer de forma autônoma a gente fez. Só que algumas coisas realmente não dá. Tipo, você não pode fazer um passeio de barco nas Filipinas sozinho. Por quê? Porque você não tem um barco nas Filipinas. Então, você precisa contratar uma agência para fazer esse passeio, né? Mas um que eu lembro muito bem foi visitar o templo Angkor Wat no Camboja, que não podia fazer sozinho, a gente teve que contratar, né? E foi horrível, pois a gente mal chegou, a pessoa disse, não, 10 horas você tem que sair, isso não, já era... eu estou confundindo, não foi, foi o templo Borobudur na Indonésia, na ilha de Java. E a gente mal chegou e ele disse, às 10 você já tem que estar de volta aqui. E a gente teve que visitar correndo, porque já era 8h30 e o templo era gigante. Tinha um café incluído, a gente sentou para tomar o café, quando olhou o relógio, viu que teria pouco tempo para fazer a visitação, largamos o café e saímos correndo. Então a gente realmente não prefere, a gente prefere fazer por conta. Como que a gente fez e faz até hoje para sobreviver. Inclusive tem uma pergunta clássica que a maioria dos brasileiros que a gente conhecia durante o mundo fazia, quando descobria que a gente não estava de férias, né? Porque sempre quando encontra um brasileiro, tá de férias, quanto tempo tá aqui, né? Quando as pessoas descobriam que a gente estava 6, 7, 8 meses já viajando, a pergunta clássica que vinha é, vocês ganharam na loteria? Para conseguir estar realizando esse sonho? Então, quando a gente voltou, a gente começou a pensar sobre essa pergunta, né? Por que tanta gente fazendo essa pergunta? Não foi uma nem duas, foram
20, 30, 40 vezes essa mesma pergunta feita, né? Só mudou que no México um cara perguntou se eu tinha roubado um banco. Esse foi o único que mudou. Eu não roubei um banco, a gente não ganhou na loteria, a gente não tem pai rico, a gente não tem patrocínio, pelo menos financeiro, né? Depois a gente conseguiu patrocínio de produtos e serviços para a Kombi. Mas nós nos organizamos financeiramente. A nossa meta de vida virou mostrar para as pessoas que elas se organizarem financeiramente para realizar o sonho que tenha, ou de viajar o mundo, ou de fazer qualquer coisa, é possível. Na verdade, tudo começou com o Miguel, né? Isso, Eu era completamente desorganizada, eu fazia minhas viagens, mas tudo de forma atrapalhada, passando cartão de crédito, tirando empréstimo, depois passava o resto do ano pagando lá minhas dívidas. E aí quando a gente se conheceu, né, ele me colocou nos trilhos, né, e eu aprendi realmente a controlar o dinheiro, né, que o dinheiro, querendo ou não, é vida, né, é o que rege a vida da gente, porque a gente vive num país capitalista. Então a gente se organizou financeiramente, né, durante 11 anos, eu durante 11 anos, com a Karine os últimos 2, né, realmente guardando dinheiro, né? O que eu busquei? Eu nunca gostei da minha profissão, né, de analista de sistemas na área de tecnologia, desenvolvedor de software. E em 2006 eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que falava sobre independência financeira, né? Falava do dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar pelo dinheiro. Até esse momento eu tinha 29 anos e eu nunca tinha escutado sobre esse termo, né? Sobre independência financeira e sobre isso. Eu fazia o que a maioria da população faz, que é, quanto mais você ganha, mais você gasta. Ganha 3 mil, gasta 3 mil. Passa a ganhar 5, vai dar um jeito de gastar 5. Passa a ganhar 8 mil, não interessa, tu vai dar um jeito de gastar os 8. A pessoa vai subindo, né, o padrão de vida. E até esse momento da minha vida, eu estava fazendo isso, porque eu vim de uma família humilde, consegui me formar com muito sacrifício e comecei a ganhar melhor, porque a área de tecnologia paga bem. Só que eu estava nessa mesma linha de ganha mais, gasta mais. Nesse momento eu dei um basta na minha vida e comecei a guardar dinheiro, comecei a estudar investimentos, né, para verificar o que rendia mais para conseguir a minha independência financeira, né? A independência financeira é você ter aplicações ou ativos suficiente, investimentos em imóveis, que você pode alugar depois, investimentos suficiente que cubram os seus gastos, né? Então, no momento que você cobre os seus gastos, você tem a sua independência financeira. Juros de investimentos, dividendo de ações, enfim, diversos outros tipos de investimentos que lhe gerem renda para você conseguir ter uma vida de liberdade, que é como a gente tem hoje, né? Bom, daí nesses 7 meses que a gente começou a morar junto, antes de iniciar aí, de dar o pontapé, né, virar a nossa vida de cabeça para baixo, de pernas para cima, eu aprendi, né, então a juntar dinheiro. Foram poucos 7 meses. Isso. E eu tive um rendimento aí que eu nunca tinha tido em 14 anos de serviço público, né, porque eu trabalhava para a prefeitura. E nesse meio tempo, então, quando a gente começou também a cortar os nossos boletos, né, o objetivo inicial era nos mudarmos, né, para fugirmos do frio. E nesse meio tempo o Miguel deu a ideia: por que agora que a gente está se libertando, né, dos compromissos de trabalho, de contas e tudo mais, por que a gente não viaja, né, não faz um mochilão para o exterior antes de começar a procurar um lugar para se mudar, né, para viver dentro do Brasil? E aí eu achei uma ideia maravilhosa e aí então a gente decidiu fazer esse mochilão. O que acontece que eu, né, tinha 2 cachorrinhas que moravam comigo no apartamento, depois com a gente, né? E aí a minha mãe, né, conseguimos com que ela ficasse cuidando das cachorras. Por isso que a gente ficou 1 ano e 2 meses fora, né? Também, além do cansaço do Miguel, eu tinha o compromisso de voltar, né, para retomar as cachorrinhas. E aí a gente voltou. Primeira coisa foi já comprar uma Kombi, porque a gente não queria ficar muito tempo parados, né? Essa coisa de viver na estrada faz o sangue ferver, assim. Na verdade a ideia da Kombi já era antes do mochilão, né? O mochilão veio como uma mudança de planos, exatamente, né? E aí a Kombi, então, a gente já comprou e já começou a montar para daí sim retomar a viagem por terra, né, com as cachorras. A Kombi, né, em função de ser um veículo mais popular, né, a gente não queria gastar nossa verba investindo muito, né, num veículo, então
dentro das opções, a Kombi é mais viável financeiramente. Foi em janeiro de... Não, A gente comprou a Kombi a gente comprou em janeiro de 2019, e aí a gente ficou 8 meses montando a Kombi e partiu para nossa viagem pelo Brasil dia 1º de setembro do ano passado, de 2019. Então faz mais ou menos uns 8 meses hoje que a gente está na estrada dentro da Kombi. Isso. O que eu mais gosto na Kombi, que é o que diferencia, né, da gente ter feito um mochilão, é que ela é a nossa referência, né? Todas as nossas pequenos detalhes de identidade estão aqui dentro da Kombi, né? Para além de ser simplesmente a nossa casa, a nossa cama, tem a nossa identidade aqui dentro. Porque quando a gente estava mochilando, e eu adoro mochilar, mas assim, a cada noite você dorme numa cama diferente, com um novo cheiro, muitas vezes camas desconfortáveis, né? E aqui não importa para onde a gente vá, a gente tem a nossa cama com nossos travesseiros, com o nosso cheiro, né? As nossas coisinhas estão todas aqui dentro, então acho que, não sei para ti, mas para mim essa referência é a mais forte. Eu comprei um chapéu na Indonésia, que é um chapéu bem legal, daqueles bem típico assim, que eles usam na plantação de arroz, que eu carreguei ele mais ou menos... Deixa eu pegar o chapéu. Pega ali. Por mais ou menos umas 15 fronteiras, né, carregando em mochila, ônibus apertado. Então esse é o chapéu que a gente está falando. Até vou botar ele aqui. E assim, carregar esse chapéu é bem desconfortável, né? Porque ele não cabia dentro da mochila, porque ia detonar. A Karine queria deixar ele pelo caminho, né? Porque ela comprou para tirar umas fotos nos arrozais lá no... E eu disse, não, vamos levar. E era uma trabalheira para entrar em voo, para entrar em ônibus apertado, mas ele está aqui e agora ele faz parte da decoração da Kombi. Inclusive eu vou ficar aqui agora porque o sol está pegando aqui, eu já vou ficar me protegendo. Então, o projeto da Kombi nasceu, como a Karine falou, de a gente manter a nossa sustentabilidade, né? De a gente permanecer com nossos investimentos, gerando renda para a gente conseguir se manter na estrada. Pois não adiantava a gente ter um motorhome de 300 mil e não ter mais renda para conseguir ficar viajando, né? Então a gente queria gastar o menos possível para manter a nossa sustentabilidade. Então a gente comprou a Kombi e nós mesmos começamos a montá-la, né? Mesmo sem ter experiência nenhuma de marcenaria, de nada, né? Foi uma tentativa e erro tremenda. Assim. Exatamente. E aí a gente começou a estudar muitos vídeos, né, de como fazer isolamento, relação à energia solar, para a gente também ter a sustentabilidade de poder parar em qualquer canto e não precisar ligar numa tomada de alguém. Aqui, no caso, no momento, a gente está só com a energia solar, né, a gente é sustentável energeticamente. E aí a gente começou a fazer a Kombi, só que surgiu uma proposta de uma parceria, né, com uma empresa lá do sul, a Vieira Designer, junto com a Wood Factory, que é uma empresa que faz móveis só para casa, né, que queria entrar no mundo dos motorhomes. E nos fez uma proposta para a gente divulgar o trabalho deles, né, a Bet Balanço, que é o nome da nossa Kombi, seu projeto piloto da empresa, e a gente divulgar no canal a empresa deles e o trabalho deles, né? O mobiliário foram essas empresas que fizeram para nós, né? Na verdade, a Vieira Design fez o projeto pra gente, né? Ela já tinha uma Kombi, então isso que foi legal, porque ela já sabia o que em termos de utilitário, né? O que era necessário ou não para viver na estrada. E aí ela nos fez todo um projeto, nos apresentou e a gente aprovou de cara. Isso, e aí quem entrou na execução dos móveis foi a Wood Factory, né? Que fazia móveis sob medida. Exatamente. E a gente brinca que se fosse nós que fizéssemos a Kombi, iria estar uma moloquinha. Ela está bem bonita assim, graças a essas duas empresas. Então, sejam bem-vindas à nossa Kombi Bet Balanço, né? Aqui a gente tem um móvel que é de cozinha, ele é um móvel multiuso, né? Pois aqui, fechadinho, a gente pode utilizar o nosso fogareiro aqui, que a gente pode utilizar tanto ele aqui fora, aqui dentro, né, quando a gente está em locais mais restritos assim. Quando a gente está num camping, a gente pode utilizar ele aqui fora, né? Aqui tem um segredinho, que é uma engenhoca que deu bem certo, que a pia está escondida aqui. Ó, então a pia a gente usa aqui. Temos água filtrada, o reservatório de água está aqui embaixo, temos 40 litros de água aqui no reservatório que fica aqui embaixo. Né? O gás fica aqui dentro, aqui temos um porta-temperos aqui.
né? Então aqui entrando dentro da casa agora, temos aqui um puff, que a gente pode usar para cozinhar ele aqui, e também tem um segredinho que ele é o nosso porta-pote, né? Aqui no cantinho temos um frigobar, 12 volts, que está ligado direto na bateria, né? Como eu falei antes, a gente tem energia solar, 2 placas de 150 watts, que geram energia e armazenam aqui nessa bateria, que fica embaixo do banco, uma bateria estacionária de 240 amperes, então ela dá conta de tudo que a gente precisa aí, né? Que é o frigobar, 12 volts, o nosso climatizador para dias muito quentes aqui, né? A gente tem o climatizador, a bombinha d'água, que é a que puxa a água da caixa para a torneira, e a luzinha de LED aqui, que gasta bem pouco, né? Os armários aqui tem todo um sistema de amortecedor aqui, ó, para não ficar batendo, então funciona super bem, né? Na Kombi aqui a gente tem que exercer o minimalismo, né, que a gente já estava acostumado no nosso mochilão, mas todas as nossas roupas, tanto minha quanto da Karine, tá aqui dentro, né? Então o armarinho é bem pequenininho, cabe tudo. Aqui tem outras coisas nossas, eu guardo notebook, remédios, outras coisas, livros. Então o nosso sofá vira cama aqui bem rapidamente, né? Só puxar aqui no meio. E nós temos uma cama quase do tamanho de um casal, né? Ela tem 1,17 por 1,75. Para nós que não somos muito grandes, dá certinho, né? O único inconveniente da Kombi é esse aqui, né? Você não consegue ficar em pé. Então a gente tem que trabalhar sempre todas as coisas sentado aqui. Lavar louça, fazer comida. A gente teve que se adaptar, né, a fazer as coisas sentado porque você não consegue ficar em pé. Então, essa é a nossa casa, essa é a nossa vida. Então a gente gostaria de deixar como uma mensagem final aí as pessoas que querem viajar, né, ou que queiram realizar seu sonho, que é possível fazer isso, né, com organização financeira, disciplina, planejamento. Não é fácil, né, pois não é rápido, né, foram 11 anos não que é eu levei. mágico, né? Na verdade, Isso, não né? dá para ficar rezando e não fazer nada na prática. Exatamente. A gente viu com a pergunta que faziam pra gente, né, de ganhar na loteria, que o que é ganhar na loteria? É uma solução mágica, né? Você hoje está pobre e amanhã está rico e vai viajar o mundo. Então, a mensagem que a gente dá é: não fique esperando a solução mágica. Haja hoje em direção ao que você deseja fazer na sua vida, né? Mas dê um passo de cada vez, né? Dê o passo, inicie rumo ao objetivo que você quer realizar na sua vida. E não desista, persistência não é fácil, mas é possível. E a gente quer agradecer então, né, dizer que foi um prazer aqui conhecê-los, né, pessoalmente, já que a gente já se acompanhava aí pelos canais do YouTube, e agradecer então essa conversa, né, essa oportunidade de estar contando um pouquinho aqui da nossa história, da nossa experiência. Muito obrigado.